Fala, piazada marota, vamos lá para mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai falar de carbonatação. Fechar a nossa série, já deveria ter fechado ela há muito tempo, porque no episódio de hoje a gente vai responder algumas dúvidas que ficaram para trás e talvez trazer algumas informações novas. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, mas a correria para sentar, compilar as perguntas, então não consegui juntar tempo para fazer isso. Então a gente vai terminar a série no vídeo de hoje. Agradecer os parceiros, Bio4 Leveduras, Marcelo Matéria Panela em Inox, Technic Inox Soluções em Inox para Home Brewer, Bril Brasil Moinhos Dead Mill, Sheriff's Beer Envasadora de Contrapressão. No vídeo de hoje eu vou tomar cerveja de um amigo meu, a Baiesk Brewer, do meu brother Etelks, me deu algumas cervejas. Essa aqui é um Oatmeal Stout. Tem uma história interessante envolvendo o Etelks, que é o criador da cerveja. Quando eu comecei a docência, meu primeiro emprego formal como substituto, ele foi meu colega de trabalho, meu colega de sala e foi o meu tutor. Foi o cara que me deu as dicas, eu dava uma disciplina nos cursos de engenharia e como era uma disciplina de laboratório, não cabia todos os alunos no laboratório, a turma era dividida. Então metade ficava comigo, metade ficava com o Etelkus. Aí como o Etelkus já estava na carreira há um tempo, ele ficava me dando ali os atalhos para eu não fazer bobagem. Nessa época eu estava fazendo doutorado também, perto de casar, noivo, as contas não fechavam, não tinha emprego fixo. Então meu apelido era Totenso, porque eu sempre chegava no trabalho tenso, porque o casamento estava chegando, comprar lugar para morar, pagar a dívida que tinha assumido para a festa de casamento, doutorado terminando, tinha que defender o doutorado, não sabia o que ia ser da vida, então foi um período bastante conturbado. Então as minhas reclamações, quem eu via era o Etelkus. Terminou meu contrato de 2 anos na universidade, que a gente trabalhava, que eu trabalhava, ele é servidor federal, eu era temporário, substituto. Segui a minha vida, terminei meu doutorado, casei e a gente acabou perdendo contato. Aí eu toquei, passei no concurso público e recentemente a gente voltou a se falar. Por causa de quem? Da cerveja. Aí ele vendo meus vídeos falou, conheço esse cara, eu tô tenso. Me chamou, quem tá falando é o Etelks, beleza, tô tenso? E aí a gente voltou a ter contato. Ele tem casa aqui no litoral também, então volta e meia ele passa aqui, deixa uma cervejinha e uma amizade que começou lá atrás, por causa da cerveja, voltou e a gente conversa com bastante frequência e é um grande amigo, um cara que eu tenho admiração e muito respeito, porque parte do que eu sei na docência e na profissão foi ele que me ajudou e que me ensinou. Então vamos voltar para o vídeo, vamos responder as perguntas da turma. Primeiro eu vou falar alguns pontos que eu separei e aí a gente vai responder essas dúvidas. O vídeo de hoje tende a ser um vídeo longo, então se o tema for do seu interesse, tenha paciência. Primeiro ponto são os métodos. Eu abordei basicamente um método, citei o outro, de carbonatação, os dois mais tradicionais, que é o de você calcular lá com base na temperatura e pressão a carbonatação que você quer, pluga um cilindro e deixa até estabilizar a tua carbonatação, a tua injeção. Eu faço a particionada, que é de tempo em tempo, ou fracionada, que é de tempo em tempo, você vai lá, faz uma injeção de CO2, respeitando os mesmos cálculos, até que o sistema equilibre e a carbonatação termine. Existe outras formas de fazer isso? Existe. Eu prefiro a particionada ou a fracionada, porque, como eu falei no primeiro episódio, a gente ouve casos aí de vazamento, e aí você deixou o teu cilindro conectado, quando você vê, você perdeu todo o teu CO2. Então é uma medida de segurança, além de eu achar, na minha opinião, que na particionada eu tenho um controle maior do que está acontecendo. Existe outras formas de carbonatação? Tem, porque o pessoal dá jeito para tudo. A teoria ensina uma coisa e aí a gente sempre encontra outras formas diferentes de fazer, é natural. Então tem várias formas de carbonatar. E uma das perguntas que eu mais recebi, dá para acelerar? Dá.
Também tem várias formas de acelerar. Eu já escutei histórias aí, e aí é uma das que eu vou contar, do cara que diz que carbonata em meia hora, 1 hora. Como é que você faz isso? É só você deixar a cerveja bem gelada, porque quanto mais frio, maior é a absorção. Mete uma carga alta de CO2 e chacoalha bastante. Chacoalha, vai lá e testa, ver como é que tá a espuma. Não tá boa? Mete mais CO2, chacoalha e até que 1 hora vai ficar boa. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Agora você faça isso aí com um barril de 50 litros, né? Então dá pra fazer. A outra forma que tem bastante conhecido meu, que faz é o seguinte: ao invés de eu ficar tantos dias colocando a pressão tal, eu jogo uma pressão bem maior, baixa a temperatura para acelerar a absorção. Chacoalhar também acelera a absorção. Eu não faço isso porque eu não tenho mais pressa para esse tipo de método. Mas você sabe que chacoalhar acelera a absorção. Frio, temperaturas baixas aceleram a absorção. Se você der uma carga maior do que aquilo que você tinha projetado para uma determinada absorção de volume de CO2, também vai acelerar o processo. Então sempre tem um jeito. E aquelas perguntas: tamanho de mangueira, bitola de mangueira, pressão, temperatura influencia? Tudo influencia. E é por isso que é importante você conhecer a teoria. Depois que você tem a teoria, você avalia a prática, porque muitas das coisas também é autoajustável. E aí, a solução ideal é a solução média. Então, você trabalha sempre com a solução média. Tudo que eu expliquei para você nos episódios anteriores era a solução média, porque eu não calculei tamanho de mangueira, não calculei bitola, enfim. Usei aquilo que funciona para a maioria dos casos. Fugiu da regra, é ajuste. Você vai ajustando e aí você tem que ter paciência mesmo. A minha espuma vai alterando no meu Kegerator à medida que vai esvaziando o meu post-mix ou o meu barril. O que eu faço? Cara, isso acontece mesmo. A explicação técnica para isso eu não sei te dizer. Sinceramente, tentei pesquisar e encontrar a resposta, não achei, porque teoricamente não deveria alterar, mas altera. Mudou um pouco o padrão da espuma, baixa a pressão, eleva a pressão, é paciência, cara. Você vai lá e testa, não tem por que se afligir. A gente trabalha muito e as pessoas trabalham muito com a resposta exata para tudo e para todas as condições, e isso não existe em absolutamente nada. A mesma coisa para as chopeiras. Porra, vai lá, a teoria disse uma coisa, vai lá e testa. Também vai mudando a espuma à medida que vai esvaziando o barril, que vai mudando, porque está mudando o volume, está mudando a temperatura, está mudando tudo. Vai lá e altera a pressão. O importante é não se elocubrar e ter paciência, porque as coisas elas se ajeitam, porque sempre tem um jeito. E esse jeito nunca é uma resposta exata. A resposta exata é no T0. Pulou do T0, aí, velho, é a questão de você ir dominando os conceitos, dominando a prática, dominando a técnica, e você vai ajustando. Uma das perguntas que eu mais recebo aí com frequência sobre carbonatação: carbonatei errado, está espumando muito, o que eu faço? Possivelmente tem um monte de forma para resolver isso, mas a forma mais fácil que eu encontrei para resolver isso, e é o que eu oriento a galera, e a galera faz e depois me retorna o feedback de que deu certo, é o seguinte: carbonatou errado, ferrou tua espuma, você está com tempo de consertar? Despressuriza o teu ambiente confinado, no caso post-mix ou barril, deixa de um dia para o outro. E aí você recomeça a carbonatação que funciona. Porque é lógico, você descarbonatou, não tem pressão nenhuma, o CO2 que estava absorvido na cerveja, ele se vai desprender, porque se alterou a temperatura, está em temperatura ambiente, ele vai se desprender da cerveja e vai para o teu headspace. Depois você acerta de novo. Eu vou na carbonatação, despressuriza, deixa em temperatura ambiente de um dia para o outro, recomeça o processo sempre testando. Tudo que eu falei de carbonatação em post-mix, para você tomar no teu Kegerator, com a tua piquenique, na tua chopeira, dá no contrapressão também, já falei isso. A única ressalva que eu faço é que quando eu quero envasar em garrafa, eu carbonato a cerveja com uma pressão um pouco acima por causa das perdas que tem durante o invase. E eu já falei disso em alguns dos vídeos, em pelo menos 2 vídeos eu já falei disso lá, sobre o penúltimo vídeo e também no vídeo de invase em contrapressão, onde eu mostrei o envasador da Sheriff's Beer. Deixa o cilindro dentro ou fora da geladeira. Cara, eu escutei um monte de gente que fala que deixa dentro. Eu deixo fora, porque eu acho que é o local mais adequado. Dentro,
A única coisa que é sabido é que à medida que o volume do cilindro vai baixando, vai ficando mais difícil você tirar, por causa da pressão, tirar o CO2 que está dentro lá do teu cilindro. Então eu deixo fora, em temperatura ambiente, não me custa nada ir lá fazer um furo, até porque as minhas geladeiras são todas zoadas mesmo, não adianta eu querer usar ela para outra coisa depois, porque eu jogo tudo as prateleiras fora, meto torneira, então o dia que eu tiver que não usar mais ela, eu vou ter que descartar porque não vai ter mais uso algum para mim. Bom, o resumão era isso, agora vamos para a pergunta da turma. Eu ia botar as perguntas na tela, mas eu não vou colocar não, porque alguns têm erro de português e tal, ou digitação, e aí sempre tem aqueles xarope que gosta de ficar apontando o erro dos outros. Então aí para ficar mais legalzinho, eu vou ler as perguntas aqui, vou dar o crédito de quem fez, e aí eu vou tentando responder. Vou colocar o óculos porque eu não enxergo direito. Danilo Milani, ele está perguntando aqui o seguinte, ele está dizendo que ele carbonata numa pressão muito baixa e ele vai levar o post-mix para o churrasco, a temperatura vai ser diferente da carbonatação, se isso é um problema ou não. Eu já falei, no começo não vai ser um problema, mas à medida que a cerveja vai sim tomando à medida assim que a temperatura vai refletindo na cerveja, ela vai refletindo na carbonatação, vai desprendendo, vai alterar o padrão da espuma, mas não é nada que tenha que se preocupar, porque se você bebe rápido, se o churrasco dura durante o dia, o importante é você ter atenção. Você percebeu que a espuma começou a mudar de padrão? Vai lá, diminui ou aumenta, mas no início não tem problema. Pode partir as configurações do T0 que vai funcionar. O Breno Leonardo, ele está perguntando o seguinte, tô lá com o meu post-mix, tá carbonatado, bebi um certo volume, depois que eu bebi esse certo volume, eu tenho que compensar o meu CO2? Depende, porque se você está consumindo a tua cerveja com o teu post-mix e o teu cilindro de CO2 ele está plugado enquanto você está consumindo, você não precisa se preocupar com isso, porque você está consumindo, ele está fazendo a compensação. A não ser que você carbonatou com uma pressão tal e está tirando com uma pressão menor, que é o mais comum que as pessoas fazem. Aí sim, quando você for guardar esse barril ou esse post-mix na geladeira, você tem que voltar para a pressão de carbonatação. É muito comum durante o post-mix, eu dou uma pressão lá e eu vou bebendo. A pressão vai terminando, vai diminuindo a pressão, porque eu bebo cerveja com o cilindro conectado. Quando eu vejo que a pressão está terminando, eu vou lá e dou uma carga. Sempre é importante, você não bebeu tudo, vai guardar o cilindro, corrige a pressão. Estou com a pergunta aqui do Bruno Milhorne, eu acho que é isso. Ele está perguntando se tem como acelerar, e ele cita um exemplo aqui. O exemplo dele é o seguinte, você joga uma carga maior de pressão, além daquela que você teria projetado. Imaginando que você teria com uma espuma de 2,5, numa temperatura de 0, você teria que aplicar uma pressão de 5. O que acontece se eu jogar uma pressão de 2, 3? Vai acelerar a tua carbonatação. Sim, vai acelerar a tua carbonatação. Então sempre dá, é uma técnica que é bastante usada. Eu não uso porque, como eu sempre falo, eu faço as coisas com tempo e planejado para não precisar correr. Mas se você deu uma zoeira e você precisa fazer isso, você vai lá, joga de um dia para o outro, 2,5 kg de pressão a 0 graus, você vai chegar no outro dia, provavelmente a tua cerveja vai estar quase no ponto de carbonatação. No máximo 2 dias ela vai estar. Não tenho nada contra acelerar. O que eu critico é você usar a aceleração como método, porque se você está precisando, se o teu método é fazer as coisas correndo, você tem um problema. O Vinícius da Marques, ele está colocando uma pergunta que na verdade ele tem toda a razão, que no vídeo da prática eu cometi um erro de digitação. Eu fiz 2 experimentos, mantendo a mesma temperatura e variando a pressão, e coloquei como se tivesse dado a mesma, e coloquei como se tivesse como consequência o mesmo volume de CO2. Não tem, é diferente. Então mudei a pressão, mantive a temperatura, eu vou ter uma absorção maior de volume de CO2. Isso vocês podem ver pelo padrão de espuma. Então, gente, foi um erro de digitação meu lá no vídeo. O Gustavo Picelli está perguntando se ele pode envasar a cerveja em garrafa depois de ter carbonatado num keg, ou no post-mix, ou no barril. Dá. Carbonatação forçada é inclusive para isso. Jean Carlos Soares, ele está perguntando se eu sanitizo as entradas, as mangueiras, toda vez que eu vou carbonatar. Cara,
Eu não sou um exemplo de limpeza e sanitização nas minhas coisas, porque a minha estratégia é manter limpo. Então eu sempre procuro manter limpo para quando eu for usar eu fazer uma limpeza rápida, superficial. Não faço, assim, de passar álcool nas mangueiras, não faço. Entendeu? No máximo ele sujou, eu vou lá, passo um pano, passo um álcool 70 e é tudo muito simples. Agora, sanitização demais nunca é um problema, muito pelo contrário, é qualidade. Se você tem o hábito de sanitizar bem, mantenha. Eu sou mais desapegado disso porque eu tenho controle e tranquilidade das coisas que eu faço. Daniel Lemos, ele está dizendo o seguinte: olha, carbonatei, vou para a praia, e agora, o que eu faço? Jogo mais pressão, menos pressão? Eu não fiz esse experimento da praia, embora eu moro na praia, um dia desse eu vou fazer isso. Estou assumindo que você vai levar o teu cilindro de CO2 para a praia. No experimento da chopeira, eu já fiz um experimento, que vocês viram que foi deixar o barril de um dia para o outro, e viram que eu fiz a extração com a mesma pressão de carbonatação. E essa é a recomendação. Se eu tiver que fazer isso e o dia que eu for, eu vou fazer isso. Vou começar a servir a cerveja na mesma pressão de carbonatação. Alterou a espuma, eu vou lá e troco também a minha pressão de extração de cerveja, minha pressão de serviço. Reinan Faria, dá para usar tudo que você falou num barril de 50 litros? Eu não tenho barril, então eu não vou cravar 100% que dá. Mas teoricamente dá, é para dar. E o dia que eu tiver um barril, eu vou tentar fazer exatamente tudo isso que eu falei até então. Então eu acho que dá. E também até agora não encontrei ninguém que diga que não dá, salvo o ajuste de uma coisa ou outra para a necessidade e realidade de cada um. Guilherme Carvalho, ele diz o seguinte: tem um post-mix de 19, só que lá dentro tem só 10 litros, ou seja, tem um headspace maior. Minha carbonatação será mais rápida? Sim, será um pouco mais rápida, porque eu tenho menos líquido para um headspace maior, ou seja, então tem mais CO2 ali para ser absorvido, então tende a ser mais rápido. Eu já fiz esse teste e é mais rápido, mas esse mais rápido não é tão mais rápido assim. Thiago Veiga, posso usar a mangueira de silicone para a parte de extração de líquido? Claro, é a mais recomendada, é a que eu uso. Para tirar cerveja, use mangueira de silicone. Para gás, eu recomendo as pneumáticas, que são mais legais, assim, são mais baratas e dá para você fazer um monte de configuração. Cláudio Nor Silva, tudo que você falou dá para usar no invase? Estou imaginando que invase encontra pressão. Sim, dá para usar. E eu já falei disso num dos vídeos lá. É bem sossegado, é igualzinho, é a mesma coisa. A única diferença é quando eu vou envasar em contrapressão, eu aumento um pouco a pressão de carbonatação por causa das perdas no circuito. E invasa, obviamente, na mesma pressão de carbonatação. Ou então você coloca um pouco acima, nunca abaixo. Josué Dias, posso carbonatar usando a entrada de líquido? Pode, tem muita gente que faz isso. No caso, o post-mix, já que tem o tubo, então a carbonatação, o CO2 iria lá para o fundo. Só que sejamos assim, se fosse para fazer isso, você não teria entrada de gás e entrada de líquido. Então, se tem duas entradas, é para cada uma ser usada de um jeito. Mas quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? Que dá para fazer? Dá. Eu não faço e eu oriento a não fazer. Alex Rodrigues. O comprimento da mangueira, no caso de uma torneira piquenique, influencia? Teoricamente sim, mas no dia a dia, dependendo do tamanho dessa mangueira, não. Eu tenho várias mangueiras, tenho uma de 10 centímetros, outra de 1,5 m, é a mesma coisa. O que vai mudar é se você tem uma de 10 centímetros e uma de 20 metros, aí sim, aí vai. Mas para as condições caseiras, eu não sinto diferença nas mangueiras que eu tenho para os comprimentos e tamanho que eu tenho aqui. Breno Leonardo, mais uma vez, ele está dizendo que ele carbonatou errado, está fazendo muita espuma. Tem conserto? Sempre dá conserto, sempre tem jeito. E o conserto é o que eu já falei nesse vídeo. Despessuriza, deixa de um dia para o outro em temperatura ambiente e recomeça o processo. Tem outras formas? Sempre tem. Mas é o que eu acho mais seguro e é o método que eu recomendo. Elton Silva, terminei a carbonatação. Mantém o cilindro conectado e a pressão estabilizada? Sim ou não? São coisas diferentes que podem se complementar. A pressão estabilizada, sempre.
E aí, cilindro conectado ou não. Se você não está consumindo, a tua pressão vai estar sempre estabilizada. Se você está consumindo e o teu cilindro não está conectado, a tua pressão está baixando. Você tem que manter constante. É óbvio que eu falei nesse vídeo que num churrasco aqui em casa ou outro, eu não deixo o cilindro conectado. Vou colocando, então a pressão vai baixando, depois eu vou lá e compenso. Mas é para um churrasco, é um evento que não é muito longo. Né? Então, para essas situações não tem problema, mas você foi lá, não consumiu tudo, vai guardar na geladeira, volta para a pressão. Anderson Arnaldo, CO2 influencia no gosto? Né? Ele cita casos de pressão. Não, CO2 não pode influenciar no gosto. Se está influenciando, você tem um problema onde você comprou o teu cilindro ou aonde você está recarregando. Às vezes o teu cilindro está oxidado, está com ferrugem e do processo de jogar isso para cerveja está levando essas coisas para a tua cerveja. Mas CO2 não é para levar gosto nem sabor. E aí o Alex Rodrigues fez um textão grande, até discuti um pouco com ele, assim, algumas situações, é que ele chamou a minha atenção que muitas vezes algumas vezes eu associei o volume de CO2 com o padrão de espuma. E ele ainda coloca que algumas vezes eu coloquei o padrão da espuma, a espuma usando o conceito de persistência. Então, o seguinte, primeiro, muito pelo contrário com relação à persistência de espuma. Eu deixei frisado em vários vídeos que a persistência da espuma é processo e não é carbonatação. Então, isso foi algo que eu não disse. Persistência da espuma é processo, não é carbonatação. O Alex está certo e aí ele compara com refrigerante e outras coisas e tal. O conceito é diferente, mas a verdade é o seguinte, na prática, o teu volume de CO2 vai determinar sim o padrão e o jeitão e o tamanho da tua espuma. Ponto. Isso é fato, é na prática. É só você carbonatar a mesma cerveja com uma pressão, temperatura e fazer outra com pressão e temperatura diferente, você vai ver que é diferente. E aí não cabe a pressão com refrigerante, porque nós estamos falando de cerveja. A forma que a cerveja absorve o CO2 é diferente do refrigerante da água, então não são coisas comparáveis. Essa comparação ela não cabe. Então a gente está falando dentro da cerveja. Então, quando a gente fala de cerveja, cabe sim e é totalmente pertinente você comparar volume de CO2 com o padrão de espuma. E eu vejo com muita frequência as pessoas usarem as duas coisas como se fossem sinônimo. Então é isso, agradeço. A discussão com o Alex foi bastante sadia. O vídeo terminou, ficou longo, desculpa, mas é porque era muita coisa para responder. Espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado mais dúvida, porque eu não sei quando eu vou abordar esse tema de novo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo e valeu!